Leonardo Ferraz subiu as escadas correndo. Eram 2 da manhã e seu bebê Caio chorava há mais de 1 hora. Nenhuma babá conseguia acalmar o menino de 3 meses. Mas quando chegou na porta do quarto, parou seco. A faxineira nova estava lá, segurando seu filho, e Caio estava quieto. Mirela Santos não tinha visto Leonardo ainda. Embalava o bebê contra o peito, cantando baixinho, mas lágrimas desciam pelo rosto dela. Não eram lágrimas de irritação, eram lágrimas de dor pura. "Calma, meu amor", sussurrava para o Caio. "Não chora mais, a mamãe está aqui." Leonardo ficou paralisado. Há semanas não via o filho assim tranquilo. "Mirela?" Ela se assustou, quase derrubando o bebê. Os olhos dela arregalaram de pânico. "Senhor Leonardo, eu posso explicar como você conseguiu fazer ele parar de chorar." Mirela tremia, tentando devolver Caio para o berço. "Eu sei que não devia ter mexido, mas o choro, eu não consegui." "Por que você estava chorando?" A pergunta saiu antes que Leonardo pensasse. Mirela baixou os olhos, porque eu também tinha um bebê, igualzinho ao Caio, e agora ele não chora mais, nunca mais. Leonardo sentiu um soco no peito. "O que aconteceu?" "Morreu há 1 mês, síndrome da morte súbita." Mirela abraçou Caio mais forte. Uma manhã ele não acordou mais. Meu Deus! Quando ouvi o Caio chorando, foi como se fosse meu Lucas pedindo socorro. Eu não podia deixar ele sofrer. Passos pesados na escada fizeram Mirela empalidecer. A senhora Roberta. Roberta Abreu apareceu de camisola, o rosto contorcido de raiva. "O que essa mulher está fazendo com meu neto?" Roberta entrou como um furacão, avançando sobre Mirela. "Tire suas mãos sujas do meu neto agora. Senhora Roberta, eu só estava ajudando." "Ajudando? Quem você pensa que é para tocar na minha criança?" Leonardo tentou intervir. "Roberta." Ela conseguiu acalmar o Caio. "E daí, Leonardo, essa mulher invadiu o quarto do bebê de madrugada. Como ela entrou aqui?" Roberta se plantou na frente de Mirela. "Escuta aqui, sua aproveitadora. Não sei que jogo você está fazendo, mas comigo não cola." "Eu não estou fazendo jogo nenhum," Mirela protestou. "Não? Então me explica por que uma faxineira está mexendo com um bebê alheio de madrugada? Por que ele estava chorando e o que você tem a ver com isso? Qual seu interesse no meu neto?" Mirela olhou desesperada para o Leonardo. "E eu perdi meu filho." "Ah, perdeu, foi? E como perdeu? Como uma mãe perde bebê de 2 meses?" O rosto de Mirela ficou branco. "Foi morte súbita. O médico disse. Que conveniente. Bebê morre sem explicação e a mãe aparece querendo cuidar de criança alheia." Roberta deu um passo ameaçador. "Mulher que não conseguiu proteger o próprio filho, quer cuidar do meu neto?" Leonardo viu Mirela tremer com a crueldade das palavras. "Roberta, isso foi muito cruel." "Cruel é a verdade. Leonardo, uma mãe normal que perde filho fica longe de bebês até se curar, não sai pegando filho dos outros." Roberta se virou para Mirela. "Devolve meu neto e suma daqui, volta para o seu lugar." Mirela correu até o berço, deitou Caio com cuidado e saiu correndo do quarto. Leonardo ouviu a porta dela batendo lá embaixo. "Roberta, você exagerou." "Exagerei? Leonardo, essa mulher estava sozinha com seu filho de madrugada. Como ela sabia que ele estava chorando?" Leonardo não tinha resposta. "Filho, mulheres desesperadas fazem coisas desesperadas. Ela perdeu o bebê e agora quer o seu. É óbvio. Talvez ela só quisesse ajudar. Ou talvez seja maluca. Leonardo, mãe normal, não perde filho e sai cuidando de criança alheia. Isso não é normal." Leonardo olhou para o Caio dormindo no berço. Mirela tinha conseguido algo que ninguém conseguiu. "Vou ficar de olho", disse ele. "Não basta, tem que pôr limites. Ela é faxineira, não babá. E depois do que vi hoje, nem sei se devíamos manter ela aqui. Amanhã eu converso com ela. Conversa e põe rédea curta, senão eu mesma ponho." Na manhã seguinte, Roberta implementou regras humilhantes para Mirela. A partir de hoje,
anunciou na cozinha para o pessoal todo. A Mirella só trabalha quando o bebê estiver dormindo. Não quero barulho perturbando meu neto. Carmen franziu a testa. Mas, senhora, isso significa que ela vai trabalhar de madrugada. Problema dela. Devia ter pensado antes de se meter onde não foi chamada. Mirella, lavando louça, só assentiu em silêncio. Outra regra, Mirella não sobe no andar de cima quando o Caio tiver acordado. E se eu souber que ela tocou no meu neto, vai embora na hora. Durante a semana, Roberta fez a vida de Mirella virar inferno. Inventava tarefas bobas, reclamava de tudo, humilhava a moça na frente dos outros. Mirella, esse chão tá sujo, limpa de novo. Mirella, quem mandou dobrar toalha assim? Faz direito. Mirella, por que demora tanto? Preguiça. Leonardo via algumas humilhações e ficava incomodado, mas não falava nada. Ainda estava confuso sobre a situação. Mas uma coisa ele não conseguia ignorar. Caio estava diferente. Quando Mirella trabalhava no andar de baixo, o bebê ficava mais calmo lá em cima. Quando ela saía para almoçar, Caio ficava agitado. Na quinta, isso ficou óbvio. Leonardo estava trabalhando quando ouviu Caio chorar lá de cima, um choro de dor. Subiu e encontrou Teresa desesperada. Senhor Leonardo, ele não para, já tentei tudo. 40 minutos depois, Caio ainda berrava. Leonardo estava no limite quando Mirella apareceu na porta. Senhor Leonardo, desculpa, posso tentar? Leonardo viu a angústia real no rosto dela. Entregou o filho. Mirella usou a técnica da posição e massagem. Caio se acalmou em 10 minutos. Obrigado, Leonardo disse, emocionado. Mirella sorriu e se virou para sair. Na porta esbarrou com Roberta. O que você está fazendo aqui? Senhor Leonardo pediu ajuda. Mirella, desce para o seu lugar. Depois que ela saiu, Roberta explodiu. Leonardo, você não vê o que está acontecendo? Ela sempre aparece na hora certa. Como ela sabe quando o Caio tem problema? Ela ouviu o choro. Ela fica de olho. Espera você precisar dela para aparecer como salvadora. Leonardo franziu a testa. Quando Roberta falava assim, soava mesmo suspeito. E tem mais, Roberta continuou. Conversei com umas amigas sobre mulheres que perdem filhos e ficam obsessivas. Roberta. É transtorno conhecido, Leonardo, luto patológico. Elas projetam o filho morto em outras crianças. Mirella não parece louca. Os piores nunca aparecem. Leonardo, essa mulher é perigo para o Caio. E eu vou provar. No domingo, a prova que Roberta queria apareceu de forma inesperada. Leonardo desceu para tomar café e achou estranho. A casa estava silenciosa demais. Caio sempre acordava chorando às 7, mas já eram 8:30. Subiu para o quarto e encontrou uma cena que o deixou gelado. Caio estava acordado no berço, quietinho, olhando para o teto. Mas não era sono normal. Os olhinhos dele estavam vidrados, meio lentos. Teresa! Gritou. A babá veio correndo. Que foi, senhor? O Caio tá estranho. Olha ele. Teresa se aproximou do berço e franziu a testa. Ele tá meio sonolento demais. Não é normal. Leonardo pegou o filho no colo. Caio estava mole, sem reação. Vamos pro hospital, disse, entrando em pânico. Foi nesse momento que Roberta apareceu na porta, com uma expressão que Leonardo não conseguiu decifrar. O que houve? O Caio tá estranho, muito sonolento. Deve ser só cansaço. Não, Roberta. Tem algo errado. Enquanto Leonardo se preparava para sair para o hospital, Roberta desceu na cozinha e fez uma ligação. Detetive Marcos, acelera essa investigação. Preciso de resultados hoje. No hospital, o médico examinou Caio e franziu a testa. Ele está com sinais de sedação leve. Vocês deram algum medicamento? Não, Leonardo respondeu. Nada. Estranho. Os reflexos dele estão um pouco lentos, mas não é perigoso. Deve passar em algumas horas. Voltando para casa, Leonardo estava confuso e preocupado.
Como Caio podia ter sinais de sedação? Roberta o esperava na sala, com cara de quem tinha más notícias. Leonardo, chegou o relatório do investigador. Que investigador? Contratei um detetive para investigar a Mirella. E descobrimos coisas muito preocupantes. Leonardo sentou, ainda segurando Caio. Que coisas? Roberta abriu uma pasta. A morte do bebê dela não foi tão simples quanto ela contou. Teve investigação policial. Como assim? O bebê dela morreu em casa, sozinho com ela. O marido estava trabalhando. Quando ele chegou, encontrou a Mirella em estado de choque, dizendo que o bebê não acordou. Leonardo sentiu um frio na barriga. E a polícia investigou porque a história dela tinha inconsistências. Ela mudou a versão várias vezes sobre o horário que achou o bebê. Isso não significa... Leonardo, tem mais. Descobriram que ela tinha comprado calmante infantil 3 dias antes da morte do bebê. Pra quê? Ela disse que era porque o bebê chorava muito à noite. Mas, Leonardo, bebê de 2 meses não toma calmante. O coração de Leonardo disparou. Você tá insinuando que... Tô insinuando nada. Tô te mostrando fatos. A investigação foi arquivada por falta de provas, mas as suspeitas ficaram. Leonardo olhou para o Caio, que agora dormia pesado em seus braços. Pesado demais. E hoje de manhã, o Caio acordou sedado. Exato. Leonardo, essa mulher pode ter feito alguma coisa com seu filho. Mas como? Ela não tem acesso a medicamentos. Roberta se levantou. Vem comigo. Elas subiram até o quarto dos funcionários. Roberta bateu na porta de Mirella. Mirella, abre aqui. Senhora Roberta, que foi? Precisamos conversar. Mirella abriu a porta ainda de roupão. Leonardo vai entrar no seu quarto para dar uma olhada. Olhada em quê? Só checagem de rotina. Você não se importa, né? Leonardo entrou no quartinho simples. Roberta foi direto na mesinha de cabeceira e abriu a gaveta. Leonardo, olha isso. Ela tirou um frasco de calmante infantil da gaveta. O que é isso, Mirella? Leonardo perguntou, a voz gelada. Mirella olhou para o frasco em choque. Eu nunca vi isso antes. Tá na sua gaveta, Roberta disse. Mas eu não comprei isso, eu nem sei como. Mirella, Leonardo interrompeu, a voz perigosa. Meu filho acordou sedado hoje. E agora achamos calmante no seu quarto. Senhor Leonardo, eu juro que não sei como isso foi parar aqui. Você jura? Como você jurou que só queria ajudar? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não fiz nada com o Caio. Eu jamais machucaria uma criança. Como seu próprio filho? Roberta perguntou venenosa. Mirella ficou branca. Meu filho morreu de morte súbita. Ou morreu porque você deu calmante demais. Não, Mirella gritou. Não foi assim. Leonardo observava a cena, dividido entre a compaixão e o medo. As evidências eram terríveis. Mirella, disse ele, a voz dura, você vai fazer suas coisas e sair da minha casa. Agora. Senhor Leonardo, por favor, me deixa explicar. Não tenho que explicar. Você mentiu para mim, botou meu filho em risco. Eu não menti, eu não fiz nada. Então como explica o calmante na sua gaveta? Mirella olhou desesperada de Leonardo para Roberta. Alguém pôs ali, eu juro. Claro, Roberta disse sarcástica. Alguém entrou no seu quarto para te incriminar. Foi isso mesmo. Leonardo balançou a cabeça. Mirella, pega suas coisas e vai embora. Não quero você perto do meu filho nunca mais. Por favor, senhor Leonardo. Vai embora! O grito de Leonardo ecoou pela casa. Mirella recuou como se tivesse levado um tapa. Está bem, sussurrou. Eu vou. Ela pegou uma mala pequena e saiu correndo da casa, carregando apenas o essencial. Leonardo ficou na janela, vendo ela se afastar pela rua escura. Lá de cima, Caio começou a chorar. Ele vai ficar bem, Roberta disse, tocando o ombro do filho. Você fez a coisa certa. Mas quando o choro de Caio se intensificou,
Virando desespero puro, Leonardo começou a se perguntar se realmente tinha feito a coisa certa. Roberta subiu para tentar acalmar o neto, mas Caio rejeitou tudo. Mamadeira, colo, música, nada funcionava. Às 4 da manhã, Caio ainda chorava. Leonardo se pegou pensando em Mirella. Será que tinha cometido um erro terrível? Mas quando lembrou do calmante na gaveta dela e do estado sedado de Caio, a dúvida voltou. Fiz o que tinha que fazer, murmurou para si mesmo. Só que, no fundo, alguma coisa não parecia certa. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Sem Mirella, Caio entrou numa espiral de desespero. Ele rejeitava todas as babás, chorava dia e noite e mal comia. Leonardo contratou 2 babás novas, mas nada funcionava. Ele está sentindo falta dela, comentou Carmen numa manhã, enquanto preparava café. Falta de quem? Roberta perguntou, se fazendo de desentendida. Da Mirella. O bebê se acostumou com ela. Carmen, não fala besteira. Criança não se acostuma com faxineira. Mas Leonardo estava notando a mesma coisa. Caio parecia inconsolável desde que Mirella saiu. Na terça-feira, o pediatra ligou preocupado. Senhor Leonardo, o Caio perdeu 200 gramas na consulta de ontem. Isso é muito para uma semana. Ele não está comendo bem. Alguma mudança na rotina? Troca de babá, mudança de casa? Leonardo hesitou. Despedimos uma funcionária que cuidava dele às vezes. Ah, bebês criam vínculos rápido. Pode ser isso. Tenta manter a rotina o mais estável possível. Depois de desligar, Leonardo ficou pensando. Será que Mirella realmente tinha criado vínculo com Caio? Ou era só coincidência? Na 4ª noite, sua dúvida cresceu. Caio chorou das 11 da noite às 3 da manhã. Nada o acalmava. Leonardo e 2 babás tentaram de tudo. Às 3h30, exausto, Leonardo se pegou pensando. Se a Mirella tivesse aqui. A ideia o assustou. Porque estava pensando na mulher que possivelmente tinha drogado seu filho. Mas quando Caio finalmente dormiu, às 4 da manhã, Leonardo não conseguiu parar de pensar na forma como ela segurava o bebê, o carinho genuíno no rosto dela, a dor real quando falou do próprio filho. Será que eu me enganei? Murmurou no escuro. Na 5ª de manhã, algo estranho aconteceu. Leonardo estava tomando café quando ouviu barulho de discussão na cozinha. Foi verificar e encontrou Carmen brigando com Roberta. Senhora Roberta, isso não está certo. O que não está certo? A senhora sabe que a Mirella não fez nada de errado. Roberta ficou tensa. Carmen, você não sabe de nada. Sei sim. Conheço essa menina desde pequena. Ela jamais machucaria uma criança. Carmen, você viu o calmante na gaveta dela? Vi. Mas também sei que ela tem alergia grave a esses remédios. Tá na ficha médica dela que eu mesma trouxe. Leonardo parou de mastigar. Como é? Carmen se virou para ele. Senhor Leonardo, a Mirella tem alergia severa a calmantes, desde pequena. Ela nem pode chegar perto dessas coisas. O sangue de Leonardo gelou. Você tem certeza? Tenho. Uma vez ela passou mal só de cheirar pomada com calmante. Leonardo olhou para Roberta, que estava pálida. Roberta, você sabia disso? Como eu ia saber? Você que achou o calmante na gaveta dela. Acaso, Roberta disse rápido demais. Puro acaso. Leonardo se levantou devagar. Carmen, você pode provar essa alergia? Posso. Tenho a ficha médica dela aqui. Trouxe quando indiquei ela para o trabalho. Carmen foi buscar os papéis. Quando voltou, mostrou para Leonardo um documento médico claro. Alergia severa a benzodiazepínicos e derivados. Evitar contato. Leonardo olhou para o medicamento que Roberta tinha encontrado. Era exatamente um derivado de benzodiazepínico. Roberta, disse ele, a voz perigosa. Como um calmante que pode matar a Mirella foi parar na gaveta dela. Roberta ficou sem resposta, a não ser que alguém tenha colocado lá. O silêncio na cozinha era mortal.
Carmen olhava de um para o outro, percebendo a tensão. Leonardo, você está insinuando que eu... Tô perguntando como isso foi parar lá. Roberta se recompôs. Não sei. Talvez ela tenha comprado sem saber da alergia. Ou talvez a ficha médica seja falsa. A ficha é do Hospital São Luís, Carmen disse. Não é falsificada. Leonardo olhou para Roberta com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Suspeita, decepção e algo mais perigoso. Raiva. Roberta, eu acho melhor você me contar a verdade. Agora. A verdade sobre o quê? Sobre o que você fez com a Mirella. Roberta engoliu seco. Pela primeira vez, percebeu que tinha ido longe demais. Leonardo, eu só queria proteger meu neto. Proteger de quê? De uma mulher que tem alergia ao remédio que você plantou na gaveta dela? O silêncio se estendeu. Carmen olhava chocada. Leonardo respirava pesado. E lá de cima, Caio começou a chorar de novo. O choro de Caio ecoou pela mansão como um lamento que não tinha fim. Leonardo subiu correndo, deixando Roberta sozinha na cozinha com Carmen. Senhor Leonardo, ele não para desde que a Mirella saiu, disse Teresa, a babá no limite. Já tentei tudo. Leonardo pegou o filho. Caio continuou chorando, mas agora olhava nos olhos do pai como se perguntasse, onde ela está? Lá embaixo, Carmen confrontava Roberta. Senhora Roberta, o que a senhora fez foi crime. Plantou remédio na gaveta da menina. Carmen, não inventa. A senhora sabia da alergia dela. Eu mesma trouxe a ficha médica. Roberta se aproximou, ameaçadora. Carmen, você trabalha aqui há 15 anos. Tem família para sustentar. Cuida da sua vida. Isso não vai ficar assim. O Dr. Leonardo vai saber a verdade. 2 horas depois, Caio ainda chorava. Leonardo tentou de tudo. Mamadeira, colo, música, nada funcionava. Por que você está chorando assim? Murmurou exausto. Senhor, Teresa se aproximou. O bebê está assim desde que a Mirella saiu. É como se tivesse perdido a mãe. As palavras atingiram Leonardo como um raio. Caio havia perdido a mãe no parto. Agora perdera a única pessoa que conseguia consolá-lo. Você acha que ele sente falta dela? Tenho certeza. E se não trouxer ela de volta logo? Teresa não terminou a frase, mas Leonardo entendeu. Desceu para a sala onde Roberta fingia assistir TV. Roberta, como você soube onde estava o calmante no quarto da Mirella? Ela hesitou. Intuição. Sempre guardo remédios na mesinha de cabeceira. Mas você sabia da alergia dela? Como eu ia saber? Carmen sabia. E você viu a ficha médica quando ela indicou a Mirella. Roberta ficou tensa. Não vi ficha nenhuma. Mentira. Leonardo se aproximou. Se você plantou aquele remédio? Eu não plantei nada. Como você pode me acusar? Porque você foi direto na gaveta certa. Porque você sabia exatamente onde procurar. Roberta se levantou desesperada. Leonardo, aquela mulher era perigosa. Era. Ou você que era perigosa para ela. O medo brilhou nos olhos de Roberta. Não faça a burrice de trazer ela de volta. Por que não? Se ela é inocente. Porque ela vai roubar seu filho de você. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Ou talvez ela seja exatamente o que meu filho precisa. Lá de cima, Caio chorou mais alto. Leonardo subiu correndo e encontrou uma cena que o apavorou. O bebê estava vermelho, suado, tremendo de tanto esforço. Ele está passando mal, Teresa disse em pânico. Leonardo tocou a testa do filho. Estava quente. Vamos para o hospital. No caminho, Caio teve convulsões leves. No hospital, o pediatra foi direto. Desidratação severa e estresse extremo. Esse bebê está sofrendo trauma de separação. Ah, como assim? Perdeu uma figura de apego importante. Se não reverter logo, pode ser fatal. Bebês podem morrer de desgosto, senhor Leonardo. Leonardo sentiu o mundo desabar. O que eu faço? Traz de volta a pessoa que ele perdeu. Urgente. Saindo do hospital, Leonardo ligou para Carmen. Carmen, você tem o telefone da mãe da Mirella?
tenho. Por quê? Preciso encontrar a Mirella. Meu filho tá morrendo sem ela. Mirella acordou no banco da praça, onde havia dormido à noite. Era domingo de manhã e ela não tinha mais para onde ir. Gastara os últimos centavos num pão na padaria. 3 dias desde que saiu da casa de Leonardo. 3 dias no inferno. Tentara arrumar trabalho, mas ninguém contratava uma mulher sem referências que havia sido demitida por má conduta. A notícia se espalhara pelo bairro. Aquela que drogou o bebê do patrão, sussurravam pelas ruas. O celular tocou. Sua mãe. Filha, onde você tá? Tô procurando você há 2 dias. Tô bem, mãe. Não tá, não. Sua voz tá estranha. Mirella começou a chorar. Mãe, não aguento mais. Primeiro perdi o Lucas, agora me acusaram de drogar o Caio. Filha, alguém armou pra você. Eu sei, mas ninguém acredita. Eu acredito e vou provar sua inocência. Aparecida desligou e foi direto para a casa de Leonardo. Tocou a campainha às 8 da manhã. Preciso falar com o doutor Leonardo. A senhora tem horário? Não, mas não saio daqui até falar com ele. Leonardo apareceu 5 minutos depois de roupão, olheiras profundas. Senhora Aparecida, vim esclarecer as mentiras sobre minha filha. Na sala, ela abriu uma pasta. O senhor acreditou que minha filha deu calmante para o seu bebê? Achamos o remédio. Remédio que ela jamais compraria. Aparecida mostrou o prontuário médico. Alergia severa desde os 5 anos. Leonardo leu o documento oficial. Isso aqui. Ela mostrou outro papel. É o laudo da morte do Lucas. Síndrome da morte súbita. Sem negligência. Leonardo estudou o laudo. Era claro, sem qualquer suspeita sobre Mirella. Então por que me contaram que havia investigação? Quem contou? Leonardo ficou calado. Foi a sogra, né? Ela mentiu para o senhor. Nesse momento, Roberta desceu. O que essa mulher está fazendo aqui? Aparecida se levantou. A senhora plantou aquele remédio na gaveta da minha filha. Eu nunca... Plantou sim. Carmen me contou que a senhora viu a ficha médica. Leonardo observava, começando a entender tudo. Roberta, você leu a ficha da Mirella? Não. Leste sim. Aparecida explodiu. E mesmo sabendo da alergia, plantou o remédio. Leonardo, não escuta essa mulher. Como você soube onde estava o calmante? Leonardo perguntou gelado. Roberta ficou encurralada. Foi sorte. Ou porque você mesma colocou lá? Aparecida gritou. Eu estava protegendo meu neto. O silêncio foi mortal. Roberta havia confessado. Protegendo de quê? Leonardo perguntou. De uma obsessiva que ia roubar ele. Colocando remédio que podia matar ela. Eu não sabia da alergia. Sabia sim! Leonardo explodiu. Sai da minha casa, agora! Leonardo, 2 horas para juntar suas coisas e sumir. Roberta subiu correndo. Aparecida olhou para Leonardo. E agora? Vai atrás da minha filha? Onde ela tá? Não sei. Saiu de casa ontem. Acho que foi pro cemitério ou pra maternidade. Maternidade? Onde o Lucas nasceu. Ela vai lá quando tá muito mal. Leonardo correu pro carro com Caio. Leonardo chegou na maternidade e viu uma figura magra no banco do jardim. Mirella observava mulheres saindo com bebês, os olhos perdidos de dor. Estava irreconhecível, cabelos desalinhados, roupas sujas, magra demais. Mirella? Ela se virou assustada. Senhor Leonardo, como me achou? Sua mãe me disse onde procurar. Mirella se levantou, pronta para fugir. Não tenho nada para falar com o senhor. É sobre o Caio. Ela parou ao ouvir o nome. O que tem ele? Leonardo se aproximou. Ela viu o bebê no colo dele e arregalou os olhos. Caio estava apático, magrinho, sem brilho. Meu Deus, o que aconteceu? Ele está morrendo de saudade sua. Não fala isso. É verdade. Desde que você saiu, ele não come, não dorme.
Tá internado com desidratação. Mirela começou a chorar. Posso pegar ele? Leonardo entregou Caio. Assim que sentiu os braços familiares, o bebê abriu os olhinhos e fez um ruído baixinho. Oi, meu amor, sussurrou, as lágrimas caindo. Mamãe tá aqui. Pela primeira vez em dias, Caio esboçou um sorriso. Leonardo observou e sentiu uma revelação. Aquela mulher era a mãe que Caio escolheu. Mirela, preciso te pedir perdão. Ela não tirou os olhos do bebê. Pelo quê? Por ter acreditado na Roberta, por não ter te escutado, por ter te humilhado. O senhor fez certo protegendo seu filho. Não fiz exatamente o errado. Leonardo se sentou ao lado dela. Sua mãe me mostrou seus documentos, a alergia, o laudo do Lucas. Mirela continuou embalando Caio. E a Roberta confessou que plantou o calmante. Mirela olhou para ele surpresa. Confessou? Disse que estava protegendo o Caio de você. Eu a expulsei de casa. E agora? Agora quero que você volte. Pro trabalho? Pra família? Leonardo segurou a mão dela. Mirela, olha pro Caio. Vê como ele reage com você. Isso não é acaso. Eu não sou mãe de ninguém. É a mãe que o Caio escolheu. Leonardo se aproximou. E a mulher que eu escolhi também. Mirela parou de embalar o bebê. O que o senhor está dizendo? Que me apaixonei por você, pela forma como cuida do meu filho, pela mulher forte que você é. Senhor Leonardo. Leonardo. Só Leonardo. Ele tocou o rosto dela. Mirela, eu te amo. E o Caio te ama. Volta para casa. Que casa? Eu não tenho casa. Tem sim. Comigo. Com a gente. Mirela olhou para Caio, que segurava seu dedo com a mãozinha pequena. E se eu machucar ele sem querer, como machuquei o Lucas? Você não machucou o Lucas e não vai machucar o Caio. Leonardo segurou o rosto dela. Mirela, para de se culpar. Você é uma mãe maravilhosa. Como o senhor pode saber? Porque meu filho quase morreu sem você. Porque ele só sorri quando tá no seu colo. Leonardo beijou a testa dela. Porque você salvou nós dois. Mirela começou a chorar mais forte. Eu tenho medo. Eu também. Medo de ser pai sozinho, de não conseguir cuidar dele. Leonardo limpou as lágrimas dela. Mas juntos a gente consegue. Caio fez um barulhinho como se concordasse. Volta para casa, Mirela, por favor. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade pura. Tá bem, sussurrou. Eu volto. No caminho de volta, Caio piorou rapidamente. O que começou como letargia virou febre alta. Leonardo correu para o hospital com Mirela. Ele está muito quente, ela disse preocupada. No pronto-socorro, o pediatra examinou Caio e franziu a testa. Desidratação severa, hipoglicemia, temperatura instável. Olhou para Leonardo. Esse bebê está há quantos dias sem se alimentar direito? 5 dias. 5 dias? Senhor, isso é grave. Vamos ter que internar. Colocaram Caio num berço com soro e aparelhos. O bebê estava pálido, respirando rápido. Ele vai ficar bem? Mirela perguntou, segurando as grades do berço. Depende. Bebês podem desenvolver complicações sérias com desnutrição. Leonardo sentiu o mundo desabar. Por causa da mentira de Roberta, quase perdeu o filho. Doutor, ela pode ficar aqui? Apontou para Mirela. O bebê se acalma com ela. Pode. Na verdade, é recomendado. Ele precisa de estímulos afetivos para se recuperar. Durante a noite, Mirela não saiu do lado de Caio. Cantava baixinho, segurava a mãozinha dele, conversava como se ele entendesse tudo. Mamãe não vai embora mais, meu amor. Prometo. Leonardo observava da poltrona emocionado. Mirela tratava Caio como se fosse realmente filho dela. Mirela? Você quer ser a mãe do Caio de verdade? Ela olhou para ele. O senhor está falando sério? Nunca falei nada tão sério na vida. Mirela voltou a olhar para o bebê. Desde que perdi o Lucas, sinto um buraco no peito, como se tivesse perdido meu propósito.
Ela tocou o rostinho de Caio. Mas quando cuido dele, sinto que posso ser mãe de novo. Então seja. E a gente? O que a gente seria? Leonardo se aproximou. O que você quiser que a gente seja. Eu quero ser família de verdade. Não só babá ou cuidadora. Eu também quero. Às 3 da manhã, Caio acordou e olhou direto para Mirella. Pela primeira vez em dias, não chorou. Só sorriu. Oi, meu príncipe, ela sussurrou. Tá melhor? Caio fez um ruidinho alegre. O médico passou na ronda e ficou impressionado. A melhora foi surpreendente. O que aconteceu? Encontrou a mãe dele, Leonardo respondeu. Entendo. Bebês são resilientes quando se sentem seguros afetivamente. Na manhã seguinte, Caio estava bem o suficiente para receber alta. Mas cuidado, o médico alertou. Nada de separações bruscas. Esse bebê precisa de estabilidade emocional. Não vai haver mais separações, Mirella garantiu, pegando Caio no colo. Saindo do hospital, Leonardo parou no estacionamento. Mirella, antes de ir para casa, preciso te falar uma coisa. Ipa, o quê? Eu te amo, de verdade. Não é só gratidão por cuidar do Caio. Mirella sorriu pela primeira vez desde que a conhecia de verdade. Eu também te amo. Então vamos para casa? Vamos para casa. No carro, Caio dormiu tranquilo pela primeira vez em uma semana. No banco da frente, Leonardo e Mirella entrelaçaram os dedos. Finalmente, eles eram uma família. De volta à mansão, Leonardo mostrou para Mirella as mudanças que fez. Tirei todas as coisas da Roberta. O quarto dela agora é seu. Senhor Leonardo, Leonardo, só Leonardo. Mirella sorriu. Leonardo, eu não preciso do quarto principal. Precisa sim, você é a dona da casa agora. Eles subiram para o quarto de Caio. O bebê estava acordado no berço, brincando com os próprios dedinhos. Oi, meu amor. Mirella se debruçou sobre ele. Chegamos em casa. Caio sorriu e esticou os bracinhos para ela. Ele realmente escolheu você como mãe, Leonardo disse, emocionado. E eu escolhi ele como filho. Leonardo a abraçou por trás, enquanto ela pegava Caio no colo. Mirella, eu sei que você passou por muito trauma. Com o Lucas, comigo, com a Roberta. Foi difícil. Mas agora vai ser diferente. Prometo que nunca mais vou duvidar de você. E eu prometo nunca mais esconder nada. Eles desceram para a cozinha, onde Carmen os esperava com um sorriso enorme. Graças a Deus vocês voltaram. Eu sabia que a Mirella era inocente. Obrigado por ter defendido ela, Leonardo disse. Menina, você está muito magra. Vou fazer uma comida reforçada. Durante o almoço, Leonardo contou para Mirella sobre a confissão de Roberta. Ela admitiu que plantou o remédio? Admitiu. E eu a expulsei na mesma hora. Onde ela está agora? Não sei e não me importa. Machucou uma mulher inocente e quase matou meu filho. À tarde, Caio dormiu tranquilo no colo de Mirella pela primeira vez em uma semana. Leonardo observou a cena, finalmente em paz. Mirella? Casa comigo? Ela olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Muito sério. Quero que seja minha esposa de verdade, mãe do Caio de verdade. Mas a gente mal se conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é boa, corajosa, uma mãe maravilhosa. Ele segurou a mão dela. Sei que te amo. E se der errado? Não vai dar. A gente vai construir uma família linda juntos. Mirella olhou para Caio dormindo em seus braços, depois para Leonardo. Eu aceito. Mesmo? Mesmo. Quero ser sua esposa. Quero ser mãe do Caio oficialmente. Leonardo a beijou suavemente para não acordar o bebê. Vamos nos casar logo? Vamos. E vamos ter mais filhos? Mirella sorriu. Quantos você quiser. Caio se mexeu no sono, como se aprovasse a conversa. Acho que ele concorda, Leonardo riu. Ele é o cupido da família. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a casa ficou em silêncio total. Caio dormiu a noite inteira. Leonardo dormiu tranquilo.
E Mirela, finalmente, tinha uma família de novo. No quarto ao lado, Caio sonhava nos braços da mulher que escolheu como mãe. Do lado de fora, a vida continuava. Mas dentro da mansão dos Ferraz, uma nova família havia nascido. Mirela havia perdido Lucas, mas ganhou Caio. Leonardo havia perdido a esposa, mas ganhou Mirela. E Caio, que quase perdeu tudo, agora tinha os dois. Às vezes, a vida tira algo precioso de nós, mas quando menos esperamos, ela nos dá algo ainda mais especial em troca. O amor de uma família escolhida com o coração. Uma semana depois da reconciliação, Leonardo e Mirela estavam organizando o casamento, quando Mirela percebeu algo estranho. Leonardo, tem um carro parado na rua há 3 dias, disse ela, olhando pela janela. Que carro? Um Corolla preto, sempre tem alguém dentro. Leonardo olhou e realmente viu o carro. Deve ser coincidência. Não sei, me dá um frio na barriga. Durante o resto da semana, Mirela notou outros sinais estranhos. Telefonemas mudos, envelopes sem remetente na caixa de correio, a sensação constante de estar sendo observada. Acho que alguém está nos espionando, disse para Leonardo. Quem faria isso? Sua sogra, horas. Você acha que ela desistiu? Leonardo balançou a cabeça. A Roberta não tem como nos ameaçar mais. Ela confessou tudo, foi expulsa. Leonardo, mulher como ela, não desiste fácil. Mirela estava certa. Na quinta à noite, descobriram exatamente o que Roberta estava planejando. Carmen atendeu o telefone da casa e veio correndo para a sala. Senhor Leonardo, tem uma mulher no telefone dizendo que é jornalista. Quer fazer uma matéria sobre vocês. Jornalista? Ela disse que soube da história do senhor e da Mirela. Quer contar para a revista. Leonardo e Mirela se entreolharam. Que revista? Leonardo perguntou. Carmen voltou para o telefone e retornou com a resposta. Ela não disse. Só falou que é uma história linda de amor e superação. Não fala com ela, Mirela disse imediatamente. É armação. Por que você acha? Porque ninguém sabe nossa história além de quem mora aqui. E a única pessoa que tem interesse em espalhar isso é a Roberta, Leonardo completou. Ele pegou o telefone. Alô? Senhor Leonardo? Aqui é Valéria, da revista Coração. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história de amor. Como a senhora soube da nossa história? Ah, essas coisas chegam até nós. O senhor sabe como é. Sei. E não tenho interesse. Mas, senhor, é uma história tão bonita. O milionário que se apaixonou pela faxineira. Leonardo desligou na cara dela. Era isso mesmo. Alguém passou nossa história para a imprensa. A Roberta quer nos expor publicamente, Mirela disse preocupada. Para quê? Para me humilhar. Imagina a manchete. Faxineira se casa com patrão milionário. Vão dizer que sou interesseira. Leonardo segurou a mão dela. E daí? A gente sabe a verdade. Mas o mundo não sabe. E isso pode afetar sua empresa, sua reputação. Mirela, não vou deixar a Roberta estragar nossa felicidade de novo. Naquela noite, eles decidiram antecipar o casamento. Vamos casar amanhã mesmo, Leonardo disse. Amanhã? Sim, no cartório. Só nós dois e o Caio. Simples e rápido. E a festa? A festa fica para depois. O importante é a gente ser família oficialmente antes da Roberta armar mais alguma. Mirela concordou. Era melhor se protegerem legalmente antes que Roberta inventasse nova armadilha. No dia seguinte, eles foram ao cartório com Caio. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o juiz de paz disse, vocês podem se beijar, Caio bateu palminhas como se entendesse tudo. Agora somos família de verdade, Leonardo disse, beijando Mirela. Família de verdade, ela repetiu feliz. Mas a alegria durou pouco. Saindo do cartório, encontraram 3 jornalistas esperando. Senhor Leonardo, é verdade que se casou com a empregada? Senhora Mirela, como é se casar com um milionário? O casamento foi por amor ou interesse?
Leonardo protegeu Mirella e Caio correndo para o carro. Não fala nada, murmurou para ela. No carro, Mirella estava arrasada. Ela conseguiu, a Roberta conseguiu nos expor. Amor, isso vai passar. Vai, e se sair na revista mesmo, todo mundo vai saber que sou a faxineira que se casou com o patrão. Leonardo parou o carro e olhou nos olhos dela. Mirella, você se importa com o que os outros vão pensar? Me importo com o que isso pode fazer com você e com o Caio. Não vai fazer nada. A gente se ama, o Caio tá bem cuidado, somos uma família feliz. Ele beijou a mão dela. O resto é resto. Tem certeza? Tenho. E sabe por quê? Porque a verdade sempre vence a mentira. Chegando em casa, Carmen os recebeu com cara preocupada. Tem mais jornalistas aqui, e a Roberta ligou. O que ela queria? Disse que, se vocês não se separarem, ela vai contar coisas piores para a imprensa. Que coisas? Sobre o passado da Mirella, sobre como ela seduziu o senhor. Mirella suspirou. Ela não vai parar nunca. Vai sim, Leonardo disse determinado, porque agora vamos revidar. Leonardo contratou um investigador particular para descobrir os podres de Roberta. Quero saber tudo sobre ela, passado, presente, de onde vem o dinheiro para bancar advogado. Pode deixar, doutor. Em 3 dias, tenho um relatório completo. Enquanto isso, Mirella decidiu lutar à sua maneira. Foi atrás de pessoas que conheciam Roberta para descobrir a verdade sobre o passado dela. Vou na igreja onde sua ex-mulher ia, disse para Leonardo. Alguém lá deve saber de alguma coisa. Na igreja, Mirella conversou com Dona Conceição, uma senhora que conhecia Ana Clara desde pequena. A Roberta sempre foi complicada, disse Dona Conceição, olhando para os lados. Muito possessiva com a filha. Como assim possessiva? Não deixava a Ana Clara ter amigas, namorar. Quando ela se casou com o Leonardo, a Roberta ficou furiosa. Por quê? Porque perdeu o controle sobre a filha. A Ana Clara chegou a comentar comigo que a mãe fazia cenas horríveis quando o Leonardo ia visitar. Mirella anotou tudo. E depois que a Ana Clara morreu, a Roberta ficou obcecada pelo neto. Dizia que o Caio era a única coisa que restava da filha dela. Mas ela se mudou para a casa do Leonardo, porque insistiu. O Leonardo é boa pessoa, não teve coragem de negar. No dia seguinte, o investigador trouxe informações ainda mais interessantes. Doutor Leonardo, descobri coisas importantes sobre Dona Roberta. Fale. Primeiro, ela não é viúva como diz. É divorciada. O marido se separou dela por obsessão doentia pelos filhos. Como assim? Ela não deixava o marido se aproximar das crianças. Dizia que só ela sabia cuidar direito. Leonardo ficou chocado. Tem mais. Quando a filha dela cresceu e quis sair de casa, Dona Roberta fez escândalo. Chegou a ameaçar se matar se a Ana Clara casasse. Sério? Muito sério. E após a morte da filha, ela desenvolveu obsessão pelo neto. Os vizinhos da casa antiga dela podem testemunhar. Que tipo de obsessão? Ela contava para todo mundo que ia salvar o Caio do pai inadequado, que só ela sabia cuidar direito da criança. Leonardo mostrou o relatório para Mirella. Viu? Ela tem histórico de comportamento obsessivo. Isso pode nos ajudar? Pode nos salvar. Se ela tentar alguma coisa na justiça, temos munição para nos defender. Mas Roberta não tentou nada na justiça. Ela estava preparando algo pior. Na sexta-feira, Mirella recebeu uma ligação anônima. Mirella Santos. Sim, quem está falando? Você não deveria ter se casado com ele. Quem é você? Alguém que sabe a verdade sobre você. Se não sair da vida do Leonardo até domingo, todo mundo vai saber que tipo de mulher você realmente é. A linha morreu. Mirella ficou tremendo. Leonardo, alguém me ameaçou no telefone. Como assim ameaçou? Disse que se eu não sair da sua vida, vai contar coisas sobre mim. Que coisas? Você não tem nada para esconder. Não tenho, mas ela pode inventar. A Roberta, quem mais seria?
Leonardo abraçou a esposa. Amor, não vamos deixar ela nos intimidar. Se ela quiser guerra, vai ter guerra. Como? Vamos expor ela antes que ela nos exponha. Mas como? Tenho uma ideia. E vai ser a Roberta quem vai se dar mal dessa vez. Leonardo bolou um plano simples, mas eficaz. Se Roberta queria usar a imprensa contra eles, ele usaria a imprensa contra ela. Vamos dar entrevista para os jornalistas, disse para Mirella. Você endoidou? Não. Vamos contar nossa versão da história antes que ela conte a versão dela. E falar o quê? A verdade. Que você é uma mãe que perdeu o filho, encontrou amor de novo e está sendo perseguida por uma sogra obsessiva. Mirella pensou na ideia. Pode dar certo? Vai dar, porque nossa história é de amor. A dela é de obsessão. No sábado eles deram entrevista para a revista local. Como vocês se conheceram? A jornalista perguntou. Mirella trabalhava em casa, Leonardo respondeu. Ela tinha um dom especial com o Caio. E você, Mirella, como foi se apaixonar pelo patrão? Não me apaixonei pelo patrão, Mirella disse segura. Me apaixonei pelo pai, pelo homem que vi cuidando do filho sozinho que precisava de ajuda. E a sogra, como ela reagiu? Mal, muito mal, Leonardo respondeu. Chegou a plantar medicamentos falsos para incriminar a Mirella. A jornalista se interessou. Pode falar mais sobre isso? Leonardo contou tudo. O calmante plantado, a alergia de Mirella, a confissão de Roberta. Nossa, que história! E vocês têm provas? Temos! Mirella mostrou os documentos médicos, inclusive o laudo que prova que meu filho morreu de causa natural. Seu filho? Perdi um bebê antes de conhecer o Leonardo. Por isso, sei cuidar tão bem do Caio. A entrevista saiu no domingo com o título Amor Verdadeiro Vence Preconceito e Perseguição. A matéria pintava Leonardo e Mirella como vítimas de uma sogra obsessiva. Mostrava Roberta como uma mulher desequilibrada que inventava mentiras para separar o casal. Quando Roberta leu a revista, ficou furiosa. Eles me pintaram como louca, gritou para o advogado. Senhora, a matéria só mostra os fatos. Que fatos? Eles distorceram tudo. Como? Eu não sou obsessiva, sou uma avó preocupada. O advogado leu a matéria de novo. Senhora Roberta, aqui diz que a senhora plantou medicamentos falsos. Eu confesso isso num momento de desespero. Não significa que sou criminosa, mas significa que usou métodos inadequados. Roberta percebeu que a estratégia de Leonardo havia funcionado. Agora ela é que estava sendo vista como vilã da história. Precisa fazer alguma coisa. Minha reputação está arruinada. O que a senhora quer que eu faça? Entra com processo contra eles por difamação. Senhora, eles só contaram a verdade. Então inventa alguma coisa. Eu pago. O advogado ficou desconfortável. Senhora Roberta, não posso inventar processos. Então você é inútil. Está despedido. Sozinha e sem advogado, Roberta ficou ainda mais desesperada. Ligou para vários escritórios, mas quando mencionava o nome dela, os advogados se recusavam a atender. A revista havia circulado bem e ninguém queria se associar ao caso. Na segunda-feira, ela tomou uma decisão drástica. Se não podia atacar Leonardo e Mirella legalmente, atacaria pessoalmente. Comprou um celular novo e começou a fazer ligações anônimas para a casa deles. A Mirella não presta, dizia com voz disfarçada. Ela matou o próprio filho. Leonardo está sendo enganado. Essa mulher só quer dinheiro. Cuidado com essa faxineira. Ela é perigosa. 5, 10, 15 ligações por dia. Sempre números diferentes. Sempre vozes disfarçadas. Mirella estava ficando paranoica. Leonardo, alguém não para de ligar falando mal de mim. Bloqueia os números. Eu bloqueio, mas ligam de outros. É a Roberta, tenho certeza. Mas como provar? Vamos instalar identificador de chamadas e gravar as ligações. Durante a semana, eles documentaram tudo. 15 ligações anônimas por dia, sempre com acusações contra Mirella. Isso é assédio moral,
disse o advogado que Leonardo consultou. Podem processar por perturbação da tranquilidade. Mas como provar que é ela? Com as gravações e o padrão de comportamento. Nenhuma pessoa normal faria isso. Na sexta, Roberta cometeu o erro que eles estavam esperando. Ligou e esqueceu de disfarçar a voz. Leonardo, você está sendo enganado por essa vagabunda. Mirella gravou tudo. Roberta, é você? Silêncio. Depois a linha caiu. Agora eles tinham a prova que precisavam. Com a gravação da voz de Roberta, Leonardo decidiu confrontá-la pessoalmente. Vou na casa dela agora, disse para Mirella. Vou contigo. Não, fica com o Caio. Se der problema, chama a polícia. Leonardo dirigiu até a casa simples que Roberta havia alugado. Tocou a campainha com força. Roberta, abre aí, sei que você está dentro. A porta se abriu. Roberta apareceu de roupão, cabelos desalinhados, olheiras profundas. Estava claramente sem dormir há dias. O que você quer? Quero que pare com as ligações. Que ligações? Roberta, eu gravei sua voz. Sei que é você. Ela tentou fechar a porta, mas Leonardo segurou. Entra logo antes que os vizinhos vejam, disse ela, irritada. Leonardo entrou na casa. Era pequena, bagunçada, com fotos de Caio espalhadas por toda parte. Na parede havia um altar improvisado com fotos da filha morta e do neto. Meu Deus, Roberta! O que tem? Isso aqui, esse tanto de foto do Caio, não é normal. É meu neto! Tenho direito de ter fotos dele, Leonardo contou rapidamente. Eram mais de 50 fotos de Caio, muitas tiradas sem ele saber. Fotos do bebê dormindo, comendo, brincando. Como você conseguiu essas fotos? Tirei quando morava na sua casa. Algumas são recentes, depois que você saiu. Roberta ficou sem resposta. Você está nos espionando, né? Por isso o carro na rua. Tenho o direito de ver meu neto. Não tem, você foi expulsa. Roberta se virou para ele, os olhos brilhando de uma loucura perigosa. Leonardo, o Caio é tudo que me resta da minha Ana Clara. Se eu perder ele, não tenho mais nada. Roberta, você precisa de ajuda. Isso não é amor de avó, é obsessão. Obsessão. Eu sou a avó dele, e eu sou o pai, e decido o que é melhor para ele. Você decide? Você que se casou com uma assassina? Para com isso. Não paro. Mirella matou o próprio filho, e agora vai matar o meu neto. Leonardo olhou para Roberta e viu que ela havia perdido completamente o juízo. Roberta, você precisa se tratar. Eu não preciso de nada. Preciso do meu neto. Você não vai chegar perto dele nunca mais. Vou sim. Vou provar que aquela mulher é perigosa. Como? Inventando mais mentiras? Não inventando, provocando. Leonardo ficou gelado. O que você quer dizer? Roberta sorriu de um jeito que o assustou. Quero dizer que mulheres instáveis fazem coisas instáveis quando são pressionadas. Roberta, se você fizer alguma coisa com a Mirella, não vou fazer nada. Só vou testar os limites dela. Como? Descobrindo até onde ela aguenta ser humilhada antes de surtar. Leonardo se levantou alarmado. Você está planejando alguma coisa contra ela? Tô planejando provar que ela não é estável o suficiente para ser mãe. Como? Roberta se aproximou dele. Deixa pra lá, Leonardo. Você vai descobrir em breve. Roberta, se você machucar a Mirella... Não vou machucar ela. Vou apenas mostrar quem ela realmente é. Leonardo saiu da casa completamente preocupado. Roberta estava planejando alguma coisa contra Mirella, e ele não sabia o quê. No caminho para casa, ligou para um segurança particular. Dr. Silva, Leonardo Ferraz, preciso de proteção para minha família. Que tipo de proteção? Minha sogra está fazendo ameaças. Quero alguém de olho na minha casa. Pode deixar. Hoje mesmo coloco um homem lá. Em casa, contou para Mirella sobre a conversa com Roberta. Ela está planejando alguma coisa contra você. O quê? Não sei, mas ela falou em testar seus limites. Mirella ficou preocupada. Leonardo, e se ela inventar que eu machuquei o Caio?
Não vai conseguir. Agora temos segurança na casa. E se ela espalhar mentiras piores sobre mim? Então a gente prova que são mentiras, como fizemos com os documentos médicos. Mirella abraçou Caio, que estava no colo dela. Só quero viver em paz com vocês. Vai viver. A Roberta não vai conseguir nos separar de novo. Mas naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Sabiam que Roberta estava preparando o ataque final. E dessa vez, ela não ia errar o alvo. Na terça-feira, o plano de Roberta entrou em ação. Ela havia contratado uma mulher para se passar por assistente social e fazer uma visita de rotina na casa de Leonardo. Bom dia, disse a falsa assistente social na porta. Sou doutora Regina do Conselho Tutelar. Viemos fazer uma avaliação de rotina. Avaliação? Mirella estranhou. Ninguém avisou nada. É procedimento padrão após denúncias anônimas. Que denúncias? Sobre possível negligência com menor. Posso entrar? Mirella deixou a mulher entrar, mas ficou desconfiada. Algo não estava certo. Onde está a criança? Dormindo no quarto. Posso ver? Subiram para o quarto. Caio dormia tranquilo no berço, gordinho e saudável. Ele parece bem cuidado, a falsa assistente social disse, anotando coisas numa prancheta. É claro que está bem cuidado. A senhora é a mãe biológica? Sou a mãe do coração, adotiva. Entendo. E qual sua formação para cuidar de crianças? Formação, curso de puericultura, pedagogia, algo assim. Mirella ficou confusa. Eu aprendi cuidando dos meus irmãos. Sem formação formal, então. E você trabalha? Cuidava da casa, mas agora sou dona de casa. Não tem renda própria? Não preciso. Meu marido sustenta a família. A mulher anotou tudo, balançando a cabeça como se fossem informações negativas. E sobre sua internação psiquiátrica, Mirella ficou alerta. Que internação? Eu nunca fui internada. Temos informações de que foi. São informações falsas. Tenho os documentos verdadeiros aqui. Mirella foi buscar os papéis do Dr. Pereira. Quando voltou, a mulher estava mexendo nas gavetas do quarto do Caio. O que a senhora está fazendo? Verificação de rotina, procurando medicamentos inadequados. Não tem medicamento nenhum aqui. Não? E isso? A mulher tirou da gaveta um frasco que Mirella nunca tinha visto. Eu nunca vi isso na vida. Tá na gaveta do seu filho. Calmante infantil. Mirella ficou desesperada. Era a mesma situação de antes, se repetindo. Alguém plantou isso aí? Eu não uso calmante. A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. Como assim delegacia? Medicação inadequada de menor é crime. Nesse momento, Leonardo chegou do trabalho e ouviu a discussão lá de cima. O que está acontecendo? Seu marido, a falsa assistente social disse. Sua esposa está sendo autuada por posse de medicamento inadequado. Leonardo subiu correndo. Como assim? Encontramos calmante no quarto da criança. Leonardo olhou para o frasco e ficou furioso. De novo não? Como assim de novo? A mulher perguntou. Já plantaram medicamento falso aqui antes para incriminar minha esposa? Senhor, isso são acusações graves. Acusações verdadeiras. Leonardo pegou o telefone. Vou ligar para o Conselho Tutelar de verdade. A mulher ficou nervosa. Não precisa. Preciso sim, Leonardo discou. Alô, Conselho Tutelar. Aqui é Leonardo Ferraz. Tem uma pessoa aqui se passando por assistente social. A falsa assistente correu para sair da casa. Leonardo correu atrás. Volta aqui. Mas ela entrou num carro que estava esperando na esquina e saiu em disparada. Leonardo anotou a placa e ligou para a polícia. Quero denunciar falsidade ideológica e invasão de domicílio. 2 horas depois, a polícia descobriu que o carro estava registrado no nome de uma empresa de investigação particular contratada por Roberta. Senhor Leonardo, sua sogra contratou essa mulher para se passar por assistente social, o delegado explicou. E agora?
Agora ela vai responder por falsidade ideológica, invasão de domicílio e tentativa de incriminação falsa. Ela vai ser presa? Vai ser processada. E dessa vez não tem como escapar. Leonardo voltou para casa aliviado. Mirella estava no jardim com Caio, mas ainda abalada. Amor, acabou. A Roberta foi longe demais dessa vez. Tem certeza? Tenho. Ela contratou uma mulher para se passar por assistente social. E isso é crime federal. Mirella suspirou de alívio. Quer dizer que agora acabou mesmo? Agora acabou mesmo. Eles se abraçaram no jardim, com Caio entre eles. O bebê sorriu, como se soubesse que finalmente estavam seguros. A guerra havia terminado, e eles haviam vencido. 2 dias depois de ser desmascarada pela falsa assistente social, Roberta estava no fundo do poço. Sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. Mas ainda tinha uma carta na manga. Ligou para o último advogado que aceitara falar com ela. Dr. Cláudio, quero entrar com um processo diferente. Que tipo de processo? Quero questionar a capacidade mental do Leonardo. Como assim? Ele se casou com uma mulher instável em questão de semanas. Isso não é comportamento de pai responsável. A senhora Roberta... Escuta, um homem que põe uma estranha para cuidar do próprio filho, que acredita em qualquer história, isso é negligência paterna. O advogado suspirou. E o que a senhora quer? Quero a guarda total do Caio. Se o Leonardo não tem capacidade para escolher uma esposa adequada, não tem capacidade para criar uma criança. Isso é muito arriscado. É minha última chance. Ou eu consigo meu neto de volta, ou perco ele para sempre. Na sexta, Leonardo recebeu a citação judicial e ficou furioso. Ela está questionando minha capacidade como pai, gritou para Mirella. Como ela pode fazer isso? Diz aqui que casamento precipitado demonstra instabilidade mental. Mirella leu o documento. Leonardo, ela pode conseguir? Não sei. Vamos ter que provar que somos bons pais. Como? Com testemunhas, laudos médicos do Caio, relatórios da escola. Que escola? Caio tem 3 meses. Então com o pediatra, com a Carmen. Naquela noite, eles mal dormiram. A possibilidade de perder Caio era aterrorizante. Amor, e se o juiz achar que a gente se casou rápido demais? Não vai achar. A gente se ama de verdade. Mas no papel, parece estranho mesmo. Patrão casando com empregada. Leonardo abraçou a esposa. Mirella, para de se culpar. A gente não fez nada errado. Eu sei, mas tenho medo. No sábado receberam uma visita inesperada. O Dr. Pereira, pediatra do Caio, veio pessoalmente na casa. Dr. Leonardo, soube do processo, vim oferecer ajuda. Como o senhor pode ajudar? Posso testemunhar que o Caio é uma criança saudável, bem cuidada, feliz. O senhor faria isso? Claro, acompanho esse bebê desde o nascimento. Nunca vi sinais de negligência. Obrigado, doutor. Na verdade, quero dizer mais. Conheço a dona Roberta há anos. Ela sempre foi... complicada. Como assim? Quando sua primeira esposa fazia pré-natal comigo, a sogra era possessiva demais. Queria controlar tudo. Sério. Muito sério. E após a morte da Ana Clara, ela desenvolveu obsessão patológica pelo neto. Isso pode ajudar nosso caso? Pode ganhar nosso caso. Vou escrever um relatório técnico sobre o comportamento dela. Leonardo se animou pela primeira vez. Doutor, a gente tem chances reais? Tem, mas precisam se preparar bem. A dona Roberta vai atacar com tudo. Como? Ela vai tentar provar que vocês são inadequados. Vão questionar a estabilidade da Mirella, o casamento rápido, a diferença social. Mirella ficou preocupada. E se conseguir convencer o juiz? Não vai conseguir, porque vocês têm a coisa mais importante, o bem-estar da criança. Como provamos isso? Com fatos. Caio ganhou peso, se desenvolve bem, é feliz. Isso fala mais alto que qualquer argumento. O médico se levantou.
Preparem tudo. Eu estarei lá segunda para defender vocês. Depois que ele saiu, Leonardo abraçou Mirella. Ouviu? A gente tem chance. E se não der certo, vai dar, porque somos uma família de verdade. Mas no domingo à noite, Roberta preparou o último golpe. Um golpe que quase destruiu tudo. Na manhã de domingo, véspera da audiência, Roberta apareceu na porta da mansão, mas não vinha sozinha. Estava com 2 oficiais de justiça. Leonardo Ferraz, um deles perguntou. Sou eu. Temos um mandado de busca e apreensão. Como assim? Roberta se aproximou com um sorriso vitorioso. Leonardo, consegui uma liminar de emergência. Caio vai ficar comigo até a audiência de amanhã. Isso é absurdo. É legal, o oficial disse mostrando o papel. Suspeita de ambiente inadequado para menor. Mirella apareceu na porta segurando Caio. O que está acontecendo? Eles querem levar o Caio, Leonardo disse desesperado. Levar como? Para onde? Roberta se aproximou. Para o ambiente seguro, longe de influências negativas. Que influências? Mirella rebateu. Você, uma mulher que matou o próprio filho e agora ameaça o meu neto. Eu não matei ninguém, é o que você diz, mas tenho provas novas. Roberta tirou uma pasta da bolsa. Leonardo, descobri que ela foi demitida de outras casas por comportamento estranho com crianças. Isso é mentira. É? Então explica por que você foi demitida da casa dos Almeida em janeiro? Mirella empalideceu. Era verdade que havia sido demitida, mas não pelo que Roberta estava insinuando. Eu fui demitida porque foi flagrada dando medicamento para o bebê dele sem autorização. Roberta cortou. Não foi isso. A criança estava com febre alta e eu dei antitérmico. Sem autorização dos pais. Medicação inadequada. Leonardo olhou para Mirella. É verdade? É, mas não foi do jeito que ela está falando. Roberta sorriu. Viu, Leonardo? Padrão de comportamento. Ela sempre se mete com filhos dos outros. O oficial de justiça interveio. Senhor Leonardo, precisamos levar a criança agora. Não! Mirella gritou, apertando Caio contra o peito. Não vão levar meu filho. Mirella, calma! Leonardo tentou acalmar a esposa. Não fica calma, não. Essa mulher já armou para mim uma vez. Agora quer roubar nosso filho. Roubar? Roberta fingiu indignação. Eu sou a avó. Tenho mais direito que essa estranha. Estranha? Mirella explodiu. Eu sou a mãe dele. Eu que cuido, que amo, que mata bebês. Roberta gritou de volta. Eu não matei ninguém. Caio começou a chorar com os gritos. Mirella tentou acalmá-lo, mas estava tremendo de raiva. Olha só, Roberta disse para os oficiais. Mulher descontrolada, agredindo criança. Eu não estou agredindo nada. Tá sim, tá apertando ele. Olha como a criança tá chorando. Leonardo viu que Mirella estava mesmo apertando Caio demais no desespero. Amor, solta um pouco. Não vou deixar eles levarem meu filho. Senhora, o oficial disse, se a senhora não entregar a criança voluntariamente, vamos ter que usar força. Então usa, Mirella gritou. Eu não solto. Foi exatamente nesse momento que Roberta conseguiu o que queria. Mirella, desesperada, estava agindo como uma mulher desequilibrada na frente de autoridades. Viram, disse ela para os oficiais. Comportamento obsessivo, igual eu falei no processo. Leonardo percebeu a armadilha, mas era tarde demais. Mirella, por favor, entrega o Caio. É só até amanhã. Não, amanhã eles vão inventar outra mentira. Não vão. A gente vai provar nossa inocência na audiência. Mirella olhou nos olhos do marido e viu que ele estava certo. Se resistisse, ia parecer realmente desequilibrada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela beijou Caio na testa. Mamãe volta amanhã, meu amor. Prometo. Entregou o bebê para o oficial, que passou para Roberta. Pronto, netinho. Vovó vai cuidar de você direitinho. Caio, vendo a mulher que o assustava, começou a chorar mais alto.
Ele não quer ficar com ela, Mirella disse desesperada. Vai se acostumar, Roberta disse, saindo com Caio nos braços. Leonardo abraçou Mirella, que desabou em lágrimas. Ela levou nosso filho, Leonardo. É só até amanhã. Amanhã a gente ganha na audiência. E se não ganhar? Leonardo não tinha resposta para essa pergunta. A sala do tribunal estava lotada na segunda de manhã. Jornalistas, curiosos, apoiadores do casal, todos queriam ver o final da história que havia virado notícia nacional. Leonardo e Mirella entraram de mãos dadas, seguidos pelos advogados e pelo doutor Pereira. Do outro lado, Roberta estava com Caio no colo e um advogado novo. Onde ela arrumou dinheiro para outro advogado? Mirella sussurrou. Deve ter vendido alguma coisa, Leonardo respondeu. O juiz entrou e todos se levantaram. Audiência de definição de guarda do menor Caio Ferraz. Dona Roberta, apresente seus argumentos. Roberta se levantou, ainda segurando o neto. Meritíssimo, sou avó dessa criança e única parente sanguínea viva da mãe dele. Continue. Meu genro se casou com uma mulher instável, que tem histórico de problemas mentais e comportamento inadequado com crianças. O advogado dela apresentou os papéis falsos sobre o passado de Mirella. Aqui estão os relatórios que comprovam nossa alegação. Leonardo se levantou. Protesto! Esses documentos já foram contestados como falsos. Meritíssimo, o advogado de Roberta continuou. Mesmo que alguns documentos sejam questionáveis, o comportamento da requerida ontem foi prova suficiente. Que comportamento? Agressividade, descontrole emocional, resistência à autoridade. Ela estava defendendo o filho, Leonardo protestou. Estava demonstrando obsessão patológica, Roberta rebateu. O juiz pediu silêncio. Senhora Mirella, a senhora pode se defender? Mirella se levantou nervosa. Meritíssimo, eu amo esse bebê como se fosse meu filho biológico. Nunca faria mal a ele. Mas a senhora reconhece que ontem teve comportamento agressivo? Tive, porque estava desesperada. Qualquer mãe ficaria desesperada. A senhora não é mãe biológica da criança. Não sou, mas sou mãe do coração. Isso não tem valor legal. Mirella sentiu o mundo desabar. Doutor Pereira, o juiz chamou. O senhor acompanha essa criança? Acompanho desde o nascimento. Qual sua opinião sobre o ambiente onde ele vive? É um ambiente exemplar. Caio é uma criança saudável, bem nutrida, desenvolvimento perfeito. E sobre Dona Roberta? Sobre Dona Roberta, posso dizer que ela sempre foi obsessiva com relação ao neto. Já presenciei comportamentos inadequados. Que tipo? Possessividade excessiva, interferência nos cuidados médicos, tentativas de controlar a rotina da criança. Roberta ficou vermelha. Isso não é verdade. É sim, o doutor continuou. E agora, observando o comportamento do bebê com ela versus com o pai e a madrasta, vejo clara preferência pelas figuras parentais. Como assim? O bebê chora quando está com Dona Roberta, mas fica calmo com o casal. Era verdade. Durante toda a audiência, Caio choramingava no colo de Roberta, mas se acalmava quando via Leonardo e Mirella. Carmen Silva, o juiz chamou a próxima testemunha. Carmen entrou nervosa, mas determinada. A senhora trabalha na casa do senhor Leonardo. Trabalho há 15 anos. E pode falar sobre o ambiente familiar? Posso. Nunca vi casa mais cheia de amor. A Mirella cuida do Caio como se fosse filho dela. O bebê só fica bem quando ela está por perto. E sobre Dona Roberta sempre foi problemática. Quando a filha dela era viva, ela controlava tudo. Depois que a Ana Clara morreu, ficou pior ainda. Como pior? Obsessiva com o netinho. Não deixava ninguém cuidar dele direito. O juiz ouviu todos os depoimentos e depois observou Caio, que continuava chorando baixinho no colo de Roberta. Posso ver a criança? Roberta se aproximou da mesa.
O juiz estendeu os braços, mas Caio se agarrou na roupa dela, não querendo ir. Interessante. Bebês costumam ir com estranhos tranquilamente. Ele está assustado, Roberta explicou. Ou não está bem cuidado, o juiz observou. Ele se virou para Leonardo. Senhor Leonardo, aproxime-se. Leonardo se levantou e caminhou devagar para a mesa. Quando Caio o viu, imediatamente estendeu os bracinhos. Papai! Leonardo pegou o filho, que parou de chorar na mesma hora. Agora, senhora Mirella. Mirella se aproximou hesitante. Caio olhou para ela e sorriu, balbuciando, mamã. O contraste era gritante. Com Roberta, chorava. Com Leonardo e Mirella, sorria. Viram? Roberta tentou um último argumento. Eles manipularam a criança contra mim. Mas o juiz já havia visto o suficiente. A criança demonstra vínculo afetivo claro com o pai e a madrasta. Esse vínculo não pode ser quebrado sem prejuízo ao desenvolvimento infantil. Meritíssimo. Dona Roberta, indefira o seu pedido. A guarda permanece com o pai. Roberta ficou lívida. Isso não pode ser. Pode e é. Mas determino que a senhora seja submetida à avaliação psiquiátrica antes de qualquer nova tentativa de aproximação. A decisão estava tomada. Leonardo e Mirella haviam vencido definitivamente. Saindo do tribunal, Roberta estava transtornada. Havia perdido tudo, o processo, a dignidade e qualquer chance de ter Caio para ela. Não pode acabar assim, gritou na escadaria do fórum. Senhora, se acalme, o advogado dela pediu. Me acalmar? Eles roubaram meu neto, isso é injustiça. As pessoas que saíam do tribunal olhavam para ela com pena e reprovação. Leonardo e Mirella passaram por ela carregando Caio, que sorria satisfeito no colo da mãe. Roberta, Leonardo parou. Aceite a decisão, é o melhor para todo mundo. Melhor para vocês, e eu vou ficar sem nada. Você vai ter a chance de se curar, de voltar a ser uma pessoa sã. Eu não quero me curar, quero meu neto. Mirella se aproximou. Roberta, olha para o Caio, ele está feliz conosco. Isso não importa para você? Importa que ele devia estar feliz comigo, mas não está, e forçar não vai resolver. Roberta olhou para o bebê que se escondia no pescoço de Mirella quando ela tentava se aproximar. Por que ele tem medo de mim? Perguntou, a voz quebrando. Porque você assustou ele, Mirella respondeu com sinceridade. Criança sente quando a gente está nervosa, desesperada. Mas eu amo ele. A gente sabe que ama, mas amor não é posse. Leonardo se aproximou da sogra. Roberta, você quer uma última chance de se despedir dele direito? Como assim? Vem tomar café em casa. Passa uma hora com ele, sem pressão, sem desespero. Vocês fariam isso? Sim, Mirella respondeu. Mas só se você prometer que depois vai buscar ajuda. E não vai mais nos incomodar, Leonardo completou. Roberta olhou de um para o outro, depois para o neto. Tá bem, aceito. Em casa, algo interessante aconteceu. Roberta, sem a pressão de conseguir Caio, relaxou pela primeira vez em meses, sentou no tapete da sala e brincou com ele naturalmente. Caio, sentindo que a avó estava diferente, parou de ter medo. Oi, netinho, disse ela, oferecendo um brinquedinho. Vovó trouxe isso para você. Caio pegou o brinquedo e riu. Ele riu para você, Mirella observou emocionada. Há meses ele não ria para mim. Porque você estava desesperada, agora você está calma. Durante a hora seguinte, Roberta foi a avó que sempre deveria ter sido. Brincou, cantou, fez Caio gargalhar. Assim é muito melhor, Leonardo disse. É, assim eu lembro porque amava ser avó. Quando chegou a hora de ir embora, Caio não chorou. Apenas acenou tchau com a mãozinha. Tchau, netinho. Vovó vai voltar quando tiver melhor. Na porta, Roberta se virou para eles. Obrigada por me deixarem me despedir direito. Roberta, Mirella disse, se você realmente se tratar, pode voltar a fazer parte da vida dele. De verdade? De verdade.
Caio precisa da avó saudável. Vou me tratar, prometo. A gente torce por você, Leonardo disse, e era sincero. Roberta entrou no táxi e foi embora. Leonardo, Mirella e Caio ficaram na porta, observando o carro se afastar. Você acha que ela vai cumprir? Leonardo perguntou. Acho. Ela parecia diferente hoje. Como assim? Mais humana, menos desesperada. Tomara que você tenha razão. Vou ter. As pessoas podem mudar quando encontram motivo para isso. E qual foi o motivo dela? Mirella olhou para Caio, que brincava com o brinquedo que a avó havia dado. Ver que pode ser avó de verdade, sem roubar, sem forçar, só amando. 2 meses depois, receberam uma carta de Roberta. Ela estava internada voluntariamente numa clínica de reabilitação psicológica e mandava notícias do tratamento. A guerra havia acabado, e dessa vez todos haviam vencido. 3 meses depois da audiência final, Leonardo e Mirella fizeram o casamento dos sonhos no jardim da mansão. Mirella usava um vestido branco simples, mas lindo, que realçava sua beleza natural. Leonardo estava de terno azul marinho, radiante de felicidade. Caio, com 6 meses, foi o pajem mais fofo da história, carregado no colo por Carmen durante a cerimônia. Leonardo, disse o padre, você aceita Mirella como esposa, para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Mirella, você aceita Leonardo como esposo para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, ela disse, com lágrimas de felicidade. E vocês dois aceitam Caio como filho, para criar com amor, dedicação e carinho? Aceitamos, responderam juntos. Então eu os declaro marido e mulher, e família oficial. Pode beijar a noiva. Leonardo beijou Mirella enquanto os convidados aplaudiam. Caio bateu palminhas, como se entendesse que era um momento especial. Durante a festa, Carmen fez um discurso emocionado. Conheci a Mirella quando ela chegou aqui, uma menina destroçada pela dor. Vi ela se transformar numa mãe maravilhosa e numa esposa dedicada. E eu, disse Aparecida, vi minha filha renascer, encontrar uma família que a ama de verdade. O Dr. Pereira também falou. Como médico, posso dizer que raramente vi um bebê tão bem cuidado e feliz quanto o Caio. Vocês são pais exemplares. No final da festa, quando só restavam os mais íntimos, chegou uma surpresa. Um buquê de flores com um cartão. Quem mandou? Mirella perguntou. Leonardo leu o cartão. Parabéns pelo casamento de vocês. Caio tem sorte de ter pais tão especiais. Com carinho, Roberta. Ela lembrou, Mirella disse emocionada. E não tentou estragar nosso dia. Leonardo observou. Acho que ela está mesmo mudando. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se sentou no jardim onde tudo havia começado. Leonardo segurava Caio, que brincava com as alianças dos pais. Mirella estava aninhada no braço do marido. Em que você está pensando? Ele perguntou. Em como a vida é engraçada. Há 6 meses eu era uma faxineira desesperada, que tinha perdido tudo. E agora? Agora sou esposa, mãe, e tenho uma família que me ama. E eu, Leonardo disse, era um pai perdido que não sabia cuidar do próprio filho. E agora? Agora tenho vocês dois, e descobri que a maior riqueza do mundo não é dinheiro. É o quê? É amor, família, é ter alguém que cuida da gente quando estamos fracos. Caio balbuciou alguma coisa e sorriu para os dois. E ele? Mirella perguntou, acariciando o cabelo do filho. O que será que ele está pensando? Que tem a melhor família do mundo, Leonardo respondeu. Tem mesmo. Eles ficaram ali, os 3 juntinhos, observando as estrelas no céu. Do lado de fora, a vida continuava seu ritmo. Mas dentro do jardim da mansão Ferraz, havia apenas paz, amor e a certeza de que algumas histórias realmente terminam bem. A faxineira que chorou sozinha tinha encontrado sua casa.
O milionário que não sabia ser pai tinha aprendido que família é o maior tesouro. E o bebê, que quase foi separado dos pais, tinha ganhado o amor incondicional que toda criança merece. Gostou dessa história? Você acha que Roberta teve o que mereceu? Acha que Mirella agiu certo ao perdoar ela no final? Me conta nos comentários. Até a próxima história.